Os debates e as decisões que moldam o nosso continente. A seguir em Europeans. Parece que a Bélgica é o coração da Europa. Não parece, é mesmo. E Bruxelas é o coração da Bélgica. Por isso nós estamos aqui no coração do coração da Europa. Ora, desde há uns meses estamos a enviar sinais pouco tranquilizantes sobre o estado do coração da Europa. Por isso quero dizer ao cardiologista europeu que a Bélgica é um coração que bate e que ainda bate muito bem por muito tempo. Este homem encontrado na Grand Place de Bruxelas não é um vulgar turista. François Pirette, nome artístico, é um dos comediantes mais populares da Bélgica, ou pelo menos da Bélgica francófona. Em 2005, o seu incisivo sketch humorístico sobre a divisão entre a comunidade francófona e flamenga da Bélgica captou as atenções. François interpreta um ministro flamengo que muda de tom consoante as circunstâncias. A Bélgica é um exemplo vivo que as comunidades de línguas e culturas muito diferentes podem muito bem viver unidas com toda a harmonia e partilhando os mesmos ideais e os mesmos valores. Porque eu digo, nós ficamos com Bruxelas e damos-te o rei, a mulher e o pequeno príncipe e toda a quinquilharia. A coroa podes guardá-la para o enterro da Bélgica, porque comigo em 2008 a Bélgica será como Capri. A ameaça foi evitada. 2 anos mais tarde, milhares de cidadãos belgas, francófonos, flamengos, germanófilos desfilaram lado a lado para defender a unidade do país. Mas as tensões comunitárias ainda não estão apaziguadas e as reivindicações identitárias continuam a irritar François Pirette. Na Bélgica, como em quase todo o mundo, julgo eu, as cores para a sinalização rodoviária são o branco e o vermelho, em todo o lado. Por isso também nós pintámos os nossos semáforos de branco e vermelho. Isto até o dia em que um político flamengo, que acordou de mau humor, descobriu que estas eram também as cores da Valónia. Ok, mas também são as cores do Mónaco. E ele conseguiu convencer os seus pequenos camaradas que talvez fosse a altura de adotar o amarelo e o negro. E fizeram-no. No meu país, enquanto nós pintávamos os semáforos, o resto do mundo avançava enquanto nós parávamos, no sinal vermelho. Em reação, o comediante passou ao ataque. O seu último espetáculo, dedicado à crise separatista e difundido por uma cadeia de televisão belga francófona há alguns meses, bateu todos os recordes de audiência. Écoute, j'étais descendu de faire une lessive. E esta empregada continua dizendo que a bandeira belga está bem suja. É preciso lavá-la. Belga francófono François Pirette assume. O alvo a bater é o separatismo flamengo e os seus representantes nacionalistas. Pedimos-lhe para nos mostrar a sua Bélgica, aquela que o atrai e aquela que o irrita. Depois de Bruxelas, Pirette leva-nos à Valónia. Eu quero-vos mostrar uma outra Bélgica diferente daquela que apontam como sendo uma Bélgica, se não cristalizada, pelo menos uma Bélgica que fará marcha atrás. Eu, se não fizer legendas e se vos dissesse que estamos em Bruges, estou certo que muitos acreditariam. Mas pronto, nós estamos em pleno centro da Bélgica, que é a região com maiores dificuldades atualmente, a região de Montborinage, o sítio onde eu nasci. François Pirette cresceu em Gemaps, a alguns quilómetros de Mons, uma região que foi em tempos uma das mais prósperas da Bélgica. A indústria do carvão fez a sua fortuna antes de causar a sua queda, quando as minas encerraram. Quando se recolheu carvão, porque estamos numa terra de minas, os resíduos eram empilhados. E criaram-se, assim, de forma artificial, montanhas como aquelas. É a memória do suor dos meus avós e dos meus bisavós que está além. As únicas montanhas que temos na Bélgica foram construídas pelo homem. Isto tudo foi feito à mão. Outros têm pirâmides astecas, nós temos as nossas. As crianças do país querem-no ajudar a renascer das cinzas. Aqui, todos sabem isso. Bonjour. Vou-vos dizer o que me desola desde há uns meses. É que a Europa inteira fala do mal belga porque este extravasou as fronteiras. Os nacionalistas flamengos vendem uma Valónia que não será mais que aquela.
Enquanto a Valónia, na mesma rua, se virarmos a câmara, por exemplo, está aqui. Isto é muito bonito, evidentemente. Mas se eu me quiser separar da Valónia, apenas vou mostrar esta. Se o corpo se separar em dois, a parte superior arrisca desenvolver uma grande febre, que vai aquecer o planeta, derrete o gelo, sobem as águas. A Bélgica é um país que, partas de onde partires e vás para onde fores, nunca poderás andar 2 horas sem passar a fronteira. Por vezes, um quarto de hora, estás noutro país. É tudo muito pequeno. E até, se não travas a tempo, atravessas o Grande Ducado de Luxemburgo sem poder parar. Este é um dos corações mais vibrantes da Valónia, Liège. Passam-se aqui coisas formidáveis. Não é só as minas abandonadas ou a siderurgia que encerrou. O Fórum de Liège é uma das maiores e das mais antigas salas de espetáculo da Bélgica. Foi o primeiro teatro onde pude ter o meu primeiro verdadeiro espetáculo. E se a cultura puder ajudar a reconciliar as comunidades na Bélgica? Quando existem várias línguas, existem múltiplas culturas, diz o humorista, mas estas podem se reencontrar. Há talvez uma coisa que é comum às duas culturas. É a noção do ridículo. Como somos um pequeno país, com pequenas comunidades, não temos muitas pretensões. Não quer dizer que não temos ambições, mas pelo menos não fingimos nada. E como existe esta poesia do ridículo, há coisas que são inspiradas por esta humildade que não pode ser partilhada pelos grandes países. Nós somos pequenos, por isso fazemos pequeno. E por vezes é mais que miudinho, são simplesmente pequenas pérolas. Fascina-me esta ideia que a Bélgica, com pouco, consegue fazer muito.